Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Este é o terceiro estudo de caso e hoje eu tenho certeza que vai te surpreender por um aspecto. É um estudo de caso que é óbvio, mas a solução não é, e por isso eu tenho certeza que você vai gostar. Já confira aí se você se inscreveu no canal. Eu sou o psicólogo Pablo e tenho o intuito, através deste estudo de caso, a ampliar o imaginário de vocês para a questão do raciocínio clínico e também como melhorar os dramas humanos, né? O drama de quem vive essa vida aqui, que não é uma vida fácil, todo mundo sabe disso. E a vida que nós vamos falar agora é da Paty. Quem aqui conhece a Paty, hein, pessoal? A Paty, ela tem 18 anos, ela é solteira, filha única, estuda história, tem raiva dos pais. Então essa aqui é a queixa da nossa paciente, hein? Ela tem raiva dos pais, não utiliza medicamento, mas já utilizou medicamentos de amigas. Então isso aqui é algo que eu quero alertar vocês. Não façam isso. É muito comum uma pessoa que, sei lá, vai fazer uma prova, exame de direção, uma entrevista de emprego, sei lá, algo importante, e ela nem precisa tomar o medicamento ali, ela não está, às vezes, conseguindo só administrar, ela precisa aprender a administrar aquilo, ela recorre primeiro ao medicamento, isso que é muito ruim. Então, ela utiliza medicamentos, né, e já utilizou medicamentos, melhor dizendo, de amigas. Coisas que vocês precisam aqui saber da nossa Paty. Ela é rodeada de amigas da faculdade, ama praticar slackline. Cara, isso é muito difícil, hein? Mostra que ela tem uma boa consciência corporal. Eu tentei por 2 vezes praticar slackline e confesso que não tive sucesso, tá? Ela é boa aluna no colégio e na faculdade, então ela foi boa aluna no colégio, é boa aluna na faculdade e os estudos são arcados pelos pais. Então aqui a gente já pode ver que é uma pessoa que tem uma boa condição socioeconômica, né? A família ali é bem financeiramente, porque o estudo no nosso país não é barato. Eu comecei a estudar psicologia em 2014 e a faculdade era R$ 1.400, R$ 1.500, se eu não me engano. E agora eu joguei aqui no Google, né? A IA me deu aqui que o curso, mesmo curso de psicologia na PUC Minas, onde eu estudei psicologia, hoje está a R$ 2.029. Não sei se o que é certo, é a IA, então depois aí não quero ser responsável por essa informação, tá? Mas me fala aí, se você estuda, qual que é o valor da sua mensalidade, ou quanto que você pagou na faculdade, né, no seu último semestre ali, porque o estudo no nosso país não é barato, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Bom, nós temos aqui a queixa, né? A queixa é a raiva dos pais. Então, o porquê que essa paciente tem raiva dos pais? Porque até este momento não apareceu nenhum motivo, né? E eu tenho, como disse para vocês, né, eu tenho certeza que vai surpreender vocês, porque é um caso clínico que é óbvio, mas a solução não. Então é isso que eu vou ensinar vocês aqui, ó. Vamos lá. Eu já deixei aqui tudo esquematizado. Olha, os pais querem saber de tudo da minha vida. Então os pais vivem perguntando ela, os pais querem saber como ela está, como estão os estudos, como estão com as amigas. Assim, são pais normais, né? Eu acho que a maior parte dos pais, principalmente as mães, costumam fazer muito isso. E é um aspecto normal, apesar de ser chato para quem é o jovem ali, né? Ela tem 18 anos, então uma pessoa adulta, mas está entrando nessa fase adulta de fato. Os pais são bonzinhos demais, então coloquei isso aqui em negrito, tá? Para vocês redobrarem a atenção diante deste fator. E o porquê que os pais são bonzinhos demais? Ajuda a avó e 2 primos que possuem dificuldade financeira e só procuram meus pais quando precisam de dinheiro. Então ela aqui, ela pode estar desenvolvendo pelo menos 2 coisas, né? Que aí a gente vai precisar trabalhar com ela. Uma questão de um senso de justiça ou de injustiça. Por que de justiça ou injustiça? Porque é interessante, ela tá relatando aqui que as pessoas só procuram os pais, né, quando precisam de dinheiro. Então ela pode estar querendo que essas pessoas tenham um bom relacionamento com os pais, principalmente que é a avó, então é mãe ou do pai ou da mãe, né? Então que tem uma melhor relação, ou de injustiça porque os pais estão ajudando eles, né? Então só a história vai nos dizer. E como que a gente descobre a história do nosso paciente? Pessoal, através do nosso histórico, né? Histórico psicológico. Dentro desse histórico aqui tem uma atividade que é fundamental. Eu disse no vídeo 2 para vocês que é história de vida. Essa atividade faz parte do meu curso da estruturação completa do processo terapêutico, que é o primeiro link fixado aqui na descrição. Então você pode acessar esse curso para você ter acesso a essa atividade que é muito importante. Mas dentro do histórico, hoje eu vou fazer desta forma aqui para vocês, nós percebemos
que não existe, deixa eu colocar assim, ó, colocar um pouco maior. Percebemos que não existe uma relação abusiva dos pais. Ou seja, tem essa questão que de fato os pais querem saber onde ela está, os pais querem incentivar ela a sair de casa com eles também, porque ela só sai com as amigas da faculdade. Os pais querem que ela vá em determinado lugar, no encontro de família, e ela não quer. Mas assim, olha, através do histórico, isso aqui chamou a atenção. Nos mostrou que os pais são pais comuns, são pais normais, né? Agora, o porquê que essa paciente que tem pais normais, que eu estou falando aqui dentro do, entre aspas, né, o normal, o porquê que ela possui raiva dos pais? Esse aqui é um primeiro erro que algumas pessoas podem cometer, alguns terapeutas no raciocínio clínico, em achar que o problema é sempre dos pais, porque os pais estão sendo acusados, entendeu? Ela veio aqui na terapia meio que acusar os pais. Olha, eu tenho raiva dos meus pais, porque eles ajudam os outros, eles perguntam o que eu estou fazendo na minha vida. Mas dentro do histórico, olha, cara, são pais bons, que têm os defeitos, como qualquer pai, mas nada relevante, nada que prejudicasse de fato a vida da nossa paciente. Então, vamos continuar para a gente entender aonde está o problema. Dentro da terapia, ela trouxe essas duas frases. Olha, vamos lá. São frases tão importantes quanto aquelas lá de cima. Meus pais deveriam guardar o dinheiro para meu futuro e não ficar ajudando gente que não merece. E ela também fica ansiosa antes de sair com as amigas. Cara, então são dois pontos muito importantes. Este primeiro ponto aqui, ele pode apresentar, então, a questão da injustiça, né? Ela se sente injustiçada, porque os pais deveriam guardar o dinheiro para ela, e uma injustiça porque os pais também estão ajudando quem não merece. Então, vocês concordam que entre as duas hipóteses aqui de cima que nós criamos, ó, senso de justiça ou senso de injustiça, ela está no campo da injustiça, né? Então, ela se sente injustiçada e sente que os pais também não estão praticando justiça. E ela fica ansiosa antes de sair com as amigas. Isso aqui pode ser um critério de autoestima, pode ser um critério de validação. É muito importante a gente investigar isso aqui. Principalmente, ela tem 18 anos, ela está saindo com as amigas da faculdade, são as principais amigas dela. O porquê que ela está ficando ansiosa? É um ponto que nós vamos trabalhar paralelamente a essa questão da raiva dos pais. Então, ou seja, não é só a raiva dos pais. Nós já descobrimos que os pais não são culpados. Então, nós estamos aqui agora investigando por que essa pessoa está enxergando essa relação com os pais de forma tão pesada, com esse pesar todo, né? Nós estamos diante de uma pessoa da geração Z. Você sabe que a geração Z, eu coloquei aqui os principais desafios dessa geração. Então, se você tem 18 anos, se você tem até, às vezes, 20 anos, você vai se encaixar aqui dentro destes desafios da geração Z. Agora tem uma nova geração, né? Mas, principalmente pela idade dela, é muito difícil delimitar essas coisas de gerações, né? Mas eu sempre falo no consultório assim, olha, você está diante de um paciente que tem 10 anos de idade, 20, 30, 50, 60... O primeiro aspecto que nós vamos estar atento é a idade dele, porque a idade dele vai revelar qual é o processo que ele está dentro da sociedade, o que ele está vivendo, então isso é muito importante. Então vamos ver quais são os 5 desafios, ou 5 principais desafios da geração Z. Existe uma dependência tecnológica, né? Apesar de não ser tão velho, eu já também estou dentro dessa questão de uma dependência tecnológica, né? Eu falo, por exemplo, o meu pai. Meu pai, cara, ele vai viajar, ele viaja sem GPS. Cara, eu tenho que usar GPS dentro da minha cidade, entendeu? Horrível para guardar ruas, onde que vira, onde que vai aqui. Óbvio, né? Aqueles locais que eu vou com mais frequência, tudo bem, mas eu vou num local, sei lá, 2 vezes no ano, eu não lembro. Meu pai lembra, ele foi uma vez há 30 anos, ele lembra. Então, não sei se vocês passaram por isso. Uma dependência tecnológica, até porque também hoje, por exemplo, um dos principais fatores aqui do meu trabalho também é a tecnologia, né? É esse trabalho que agora no YouTube, os meus atendimentos online também. Então, já marcado, né, por essa tecnologia, eu consigo compreender um pouco uma dependência tecnológica dessa geração Z. Agora, um problema muito grave que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. As pessoas estão sabendo muito mais dos direitos e esquecendo dos deveres, ou pelo menos sabendo mais dos direitos do que dos deveres. Mas, Pablo, por que você está falando isso da parte da nossa paciente? Justamente porque ela se sente injustiçada, né?
Então ela está querendo um direito, mas e o dever dela enquanto filha? Eu vou falar isso ali na parte do tratamento. A geração Z, isso aqui para mim é uma das coisas principais, cara. Tem uma baixa tolerância à frustração. É a geração que não consegue lidar com o sofrimento de uma forma eficiente, de uma forma verdadeira, de uma forma assim, tá sangrando, mas tá em pé, né? A pessoa, a geração Z, a maioria, é claro, nem tá sangrando e já tá deitado chorando. Então, baixa tolerância à frustração. Eu vou trazer esses pontos em um outro vídeo, eu vou trazer exemplos para cada um desses pontos aqui, tá? Ansiedade, depressão, né? Os números estão alavancando cada vez mais. E existem alguns estudos que correlacionam um aumento significativo dessa faixa etária, né? Dessa geração Z, tendo mais propensão, principalmente à ansiedade. Aí entra a questão da tecnologia, o ritmo de vida que mudou, enfim, os padrões, enfim, diversas coisas. Que não são culpa, obviamente, da geração Z. Dificuldade em construir relacionamentos profundos. Olha isso aqui, hein? É exatamente o que a nossa paciente pode estar passando. Por quê? Ela tem amigas, né? Ela sai com as amigas, mas percebe, o modo como ela se relaciona com as amigas ali, essa coisa de ficar olhando, né? Qual roupa ela vai sair ou não. Por exemplo, eu me lembro uma vez que eu conversei com uma menina muito engraçada. Assim, a gente estava conversando literalmente um assunto que me marcou muito, que foi esse negócio de sair, né? E a gente estava falando porque no dia eu estava com uma camisa polo, inclusive, vermelha. E aí chegou o meu amigo com a camisa polo vermelha. A gente deu muita gargalhada disso. Pô, cara, compramos. E nós compramos no mesmo lugar, inclusive, né? Então foi muito engraçado isso. Aí então com essa zoagem de irmão, que a gente ia cantar onde, enfim. E aí tinha uma mulher, né? Uma menina na época, também de 18, 19 anos. Tinha também mais ou menos essa idade. Que aí ela falou assim, cara, olha como que vocês homens lidam melhor com isso. Porque, por exemplo, eu, quando vou sair de casa, eu às vezes espero minhas amigas chegarem primeiro no lugar, manda a foto ali pra eu ver se elas estão de saia, de calça jeans, de vestido, de não sei o quê. Aí eu falei, caramba, cara, não acredito que você... Pra que você faz isso, entendeu? Óbvio, né? Naquela época, eu era um pouco mais velho que ela, mas assim, já me chamava a atenção pra essa coisa. Então, o universo feminino tem bastante dessa coisa da comparação. E essa dificuldade em construir relacionamentos profundos é uma marca também, um desafio dessa geração Z. Então, como que a gente pode, agora, resolver o problema da nossa paciente, identificando qual é o problema e dando a solução, e diante destes desafios que são próprios dessa geração, que está marcada por esses 5 fatores, o que nós podemos fazer? Vamos lá. Nós temos aqui um real problema, né? Um real problema, eu vou deixar assim, ó. Cadê aqui? Aí, o real problema. Pronto. E aí eu abro aqui um aspecto de maturidade. Por quê? Porque essa raiva que ela sente é uma falta de maturidade. Em pelo menos aqui 3 pontos, né? O relacionamento com os pais é ruim, não só porque os pais querem saber sobre a vida dela, porque ela também não dá abertura aos pais. Então ela precisa reconhecer, e isso é um critério de maturidade, né? Olha, ó, reconhecer os pontos que precisa melhorar. Senão a terapia vira um ataque aos pais. Então ela precisa melhorar o relacionamento com os pais. Ela precisa saber o que não é dela. Por exemplo, o dinheiro dos pais. Os pais trabalharam, deram a vida. O porquê que essa paciente chega reclamando que os pais estão ajudando os outros e que o dinheiro dos pais deveria ficar para ela. Isso é um profundo egoísmo. Olha aí, pessoal, egoísmo, tá? E diante deste egoísmo, diante deste fechamento, dessa raiva que vai acumulando, né, diante dos pais, ela nunca vai conseguir ter um bom relacionamento com os pais. E o que já é dela, né? Por exemplo, eu já enumerei para vocês, olha, estudos, moradia, roupas, viagens, celular, contas pagas, saída com as amigas, os pais já ajudam tudo. O porquê que ela quer só mais? Então, trabalhar esse aspecto que às vezes ia passar despercebido na terapia é muito importante. Olha, fulana, o porquê que você já tem diversas coisas, eles já te dão tudo, e às vezes eles ajudam a avó, a sua avó, né, a avó dela, os seus primos, e você fica com raiva dele. Você acha que eles são bonzinhos demais, de uma forma bem pejorativa, né, o bonzinho de forma bem pejorativa. Então, será mesmo que você não pode começar a olhar para os seus pais e perceber que existe uma virtude ali? Então, diante deste aspecto da raiva, revela-se uma imaturidade. Então, nós precisamos trabalhar com ela a questão da maturidade.
E a maturidade é saber lidar com essas circunstâncias. Ela pode não gostar da avó, pode não gostar dos primos, isso não é um problema. O problema é ela levar isso a um outro nível, a um outro grau, onde ela se coloca na cadeira suprema, onde vai decidir sobre tudo. Então, qual que é um problema real que advém aqui da nossa raiva e que talvez passasse despercebido e você até agora não percebeu nessa altura aqui do vídeo, então já curta aqui, porque vai fazer muito sentido para você. A nossa paciente sofre, obviamente, de inveja. E por que ela sofre de inveja, pessoal? Porque a inveja, deixa eu abrir aqui, ó, para você ver tudo que nós passamos para chegar lá, hein? A inveja é ter uma tristeza diante do bem alheio. A inveja não é ela querer ter a vida da avó, a vida dos primos. A inveja é ela perceber que os primos, perceber que a avó está recebendo um bem e isso entristece ela, como se estivesse tirando algo dela. Falando de forma bem simples para que vocês entendessem, é como se os pais estivessem pegando o dinheiro dela e dando para os avós. Mas não é isso que acontece. Os pais estão ajudando, né, a avó e os primos a partir do dinheiro que são deles, esse mesmo dinheiro que ajuda a nossa paciente a praticar o slackline, a ir para uma boa faculdade, que arca com os estudos dela durante toda a vida, que paga as viagens, que paga celular. Então, uma inveja, ela sempre vai levar, deixa eu colocar aqui em vermelho, tá? É muito importante essa palavra aqui, pessoal, ingratidão. E a partir destes movimentos, a nossa paciente que acha que ela só precisa, que os pais precisam melhorar, que ela está sofrendo muito, ela precisa perceber que nela, além desses aspectos de maturidade, existe um aspecto que tem corroído, né, a alma dela, corroído dela por dentro, que é justamente essa questão da inveja, que gera cada vez mais uma ingratidão. E isso vai dificultar com que ela tenha bons relacionamentos. Preste bastante atenção. Se você é uma pessoa invejosa, você será uma pessoa triste. Você será uma pessoa que vai se isolando cada vez mais. Você vai se isolar em todos os seus relacionamentos. Você não vai conseguir progredir na vida. Você não vai conseguir ficar feliz com o bem dos outros. Porque a sua inveja é a tristeza com o bem alheio. E não é que você quer ter aquele bem, mas é como se algo fosse tirado de você. A possibilidade de ser mais, de ter mais. Então, a inveja é um aspecto principal em ser trabalhado nesta psicoterapia aqui e através do histórico que a paciente apresenta, através da curva de melhora que ela pode ter diante dessa descoberta, ela vai poder ter uma vida com mais significado, uma vida com mais amor de fato e uma vida mais leve. Percebam, melhorando o relacionamento com os pais e o relacionamento com as amigas, diante desses critérios aqui, ela vai conseguir se sentir mais autônoma, mais leve, vivendo a vida da Patrícia, né? A Pati vai se tornar Patrícia nesse sentido. Não tem problema, tá, chamar ela de Pati, mas dizendo ser uma pessoa mais inteira, né? Um nome mais inteiro, uma pessoa mais coesa. Isso é muito importante para que ela tenha uma melhor qualidade de vida. Eu quero saber de você, se você gostou desse estudo de caso, deixa aqui nos comentários qual tipo de estudo de caso que você queira que eu faça e se você conhece também os desafios da geração Z. Nos links aqui da descrição estão do curso da estruturação completa do processo terapêutico e o curso da Comunidade Brasileira de Psicoterapia, onde eu ofereço supervisões clínicas, né, muito mais longas e muito mais profundas que essa que você está vendo aqui durante 2 horas e meia, toda terça-feira. Clique no link aqui para você conhecer também o meu trabalho dentro da Comunidade Brasileira de Psicoterapia e até a próxima.